E aí, como é que foi a atividade 16? Foi tranquila? Pronto. Daqui a pouquinho, você já sabe, depois da vinheta, a gente vai resolver com você. Pois bem, agora chegou a hora da gente resolver juntos a atividade 16. Espero que tenha sido fácil, acredito eu que foi, né? Tivemos um bocado de dicas, um bocado de explicações sobre como funciona a ideia dos múltiplos, como funciona a ideia, né, dos números divisíveis, da sequência de múltiplos, porque isso vai te ajudar muito, inclusive daqui para frente. Daqui para frente você pode ter certeza, vai precisar muito dessas dicas que você está vendo agora, tá? Então, João, eu estou achando repetitivo, eu já vi isso faz tempo. Ok, mas a ideia é essa mesmo. A ideia é você reexercitar aquilo que você já viu. Se você não lembrava, vai lembrar agora. Se você nunca aprendeu, vai aprender agora. Se você já aprendeu, a gente está revendo esse conceito que é realmente importante, tá? Não vou dizer que não é importante. Claro que é importante. Daqui para frente, o seu futuro da matemática, na matemática, vai precisar muito dessas dicas, tá? Vai ficar mais fácil, bem mais fácil para você ter essas dicas. Eu não sei se a minha gravação travou, espero que não, certo? Ó, vamos lá, tela cheia. Vamos para a nossa resolução da atividade 16. A primeira questão é muito simples. Os números abaixo são divisíveis por 4? Sim ou não? Bom, para saber se o número é divisível por 4, eu analiso apenas os dois últimos algarismos. Ó. 12 é divisível por 4? É. Então 512 é. Certo? Você tem que lembrar que 12 dividido por 4 dá 3. Né? Então, se 12 é, então 512 é. 15 é divisível por 4? Não, então 815 não é. 28 é divisível por 4? É. Então 1328 também é divisível por 4. Porque 28 dividido por 4 dá 7. Tem que lembrar, a tabuada ajuda muito, né? Ó, 30. 30 é divisível por 4? Não, dá resto 2. Então 4.530 não é divisível por 4. Certo? Lembra que para você avaliar se alguma coisa é divisível por 4, você tem que avaliar os dois últimos algarismos. Se os dois últimos algarismos forem divisíveis por 4, então o número inteiro também é. Certo? 4.237. 37 é um número ímpar, não é divisível por 4. 76. 76 é divisível por 4? Vamos ver, né? 76 dividido por 4. Divide o 7 por 4 dá 1. 1 vezes 4 dá 4. 7 menos 4 dá 3. Derruba o 6 para junto do 3. 36 dividido por 4 dá 9. 9 vezes 4, 36. 36 menos 36, 0. Então, ok. 76 é divisível por 4. Então, 6.176 também é. 56. 56 é divisível por 4? Vamos ver. 9 vezes 4. Quanto é? Deixa eu ver. Vamos né, fazer um 56 dividido por 4. É melhor. 5 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4 dá 4. Pronto. 5 menos 4 dá 1. 6 aqui embaixo. Perfeito. Então, 16 dividido por 4 dá 4. 4 vezes 4, 16. Isso dá 0. Ok. Então, se deu resto 0, é porque 56 é divisível por 4. Se 56 é divisível por 4, então 3.456 também é. 480, é só ver se o 80 é divisível por 4. E é. 80 dividido por 4 dá 20. 20 vezes 4 dá 80. Então isso aqui também é divisível por 4. Tá? Os números abaixo ainda são divisíveis por 4. 69 é um número ímpar. 47 é um número ímpar. Não são divisíveis por 4. Você tem que lembrar como dica que um número, se ele é divisível por 4, é sinal que ele também é divisível por 2.
Se ele é divisível por 4, é porque ele é divisível por 2. Então ele tem que ser par para ser divisível por 4. Tem que ser par. Tá? Então se o número é ímpar, eu já sei que ele não é. Vamos lá, 16. 2.316, o 16 é divisível por 4. 16 por 4 dá 4. 71.036. 71.036. Os dois últimos números são 36. 36, ele é par, e 36 dividido por 9, ou 36 dividido por 4 dá 9. Então sim, esse cara também é divisível por 4. Então, para ser divisível por 4, avalie apenas os dois últimos algarismos. Os números abaixo são divisíveis por 6. Bom, 12, ele é par. Então, ele é divisível por 2 e ele também é divisível por 3. 12 dividido por 3 dá 4. Então, isso significa que ele é divisível por 6. Portanto, ele é. Lembrar que para ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e divisível por 3 ao mesmo tempo. Ele tem que ser divisível pelos dois números ao mesmo tempo. Ok? Vamos lá. 22. O número 22. O número 22 é par, então ele é divisível por 2. Mas ele não é divisível por 3. Não é. Então ele não é divisível por 6. Para ser divisível por 6, ele deveria ser divisível por 3 também. 32. 32 é um número par. Ele é divisível por 2, mas não é divisível por 3. Então, ele não é divisível por 6. 36. 36 é um número par. Ele é divisível por 2. Se você somar os algarismos, 3 mais 6 dá 9. 3 mais 6 dá 9, então ele é divisível por 3 também. Se ele é divisível por 2 e por 3, então ele é divisível por 6. Ok? Então esse cara é e esse cara também é. 124. 124 é um número par, então ele é divisível por 2. Se você somar 1 mais 2 mais 4, isso fica 7. 7 não é divisível por 3, então esse cara aqui não é divisível por 3. Como ele não é divisível por 3, ele não é divisível por 6. 129, 129 é ímpar. 747 também é ímpar. Poxa, se esses números são ímpares, eles não são divisíveis por 2. Eu não posso dividir um número ímpar por 2. Então, eles não são divisíveis por 6, porque como eles já não são divisíveis por 2, eu não posso garantir, eles não são divisíveis por 6. 630. 630 é par, então ele é divisível por 2. Se você somar 6 mais 3, isso dá 9, então ele também é divisível por 3. Ele também é divisível por 3, então ele também é divisível por 6. Ok? Então, esse cara não é só o H até agora, que voltou a ser. Vamos para os 4 últimos. Os números abaixo são divisíveis por 6. Esse cara é ímpar, esse cara é ímpar e esse cara é ímpar. Se eles são ímpares, eles não são divisíveis por 2. Se eles não são divisíveis por 2, é óbvio que eles não são divisíveis por 6. E o 54? 54 é par, então ele é divisível por 2. Ok. Se você somar os algarismos, 5 mais 4, isso vai dar 9. 9 é divisível por 3, então esse cara também é divisível por 3. Logo, se ele é divisível por 2 e por 3, ele também é divisível por 6. A nossa questão de número 3, ela quer saber se os números são divisíveis por 8. Certo? Divisíveis por 8. Então, vamos lá. 168, eu vou ter que fazer, né? 168. 168 dividido por 8. Não dá para dividir o 1 por 8. Então, eu vou ter que dividir o 16 primeiro. 16 por 8 dá 2. 2 vezes 8 dá 16. 16 menos 16 dá 0. Derruba o 8 para cá.
8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 8 dá 8. 8 menos 8, 0. Então, beleza, ó, resto 0 significa que 168 é divisível por 8. Então, 168 é divisível por 8. Se 168 é divisível por 8, então 3.168 também é divisível por 8. Lembra que é só analisar, ó, para a gente descobrir o divisível por 8, nós temos que saber se os três últimos algarismos são divisíveis por 8. 744, bora lá, 744 dividido por 8. Não dá para dividir o 7, então eu vou ter que dividir o 74. 74 por 8 dá 9. 9 vezes 8, 72. Então, 74 menos 72 dá 2. Ok? E aí nós vamos ter que derrubar o 4. Derrubamos o 4. 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 8, 24. 24 menos 24 dá 0. Ok, então 744 é divisível por 8. Se 744 é divisível por 8, então 5.744 também é divisível por 8. 200, vamos ver 200. 200 é divisível por 8. 200, ó, 200 dividido por 8. A gente divide pelo 20, né? Dá 2. 2 vezes 8 dá 16. 16 menos 20. 20 menos 16 dá 4. Desce o 0 aqui para o 4. 40 fica 5. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, 0. Divisão exata. Divisão exata, então 200 realmente é divisível por 8. Se 200 é divisível por 8, então 3.200 também é divisível por 8. 480, ó, 480, se você fizer a divisão do 480 por 8, isso vai dar 60, certo? Então, e o resto é 0, ou seja, a divisão é exata também. 480 pode ser dividido por 8. Se 480 pode ser dividido por 8, então 17.480 também pode. Então, é divisível por 8, é divisível por 8. Questão 4. Os números abaixo são divisíveis por 9? E aí a gente tem que lembrar, né? Como é que a gente descobre se ele é divisível por 9? A gente vai fazer a soma dos algarismos, né? 1 mais 8 mais 9. 1 mais 8 mais 9 igual a 18. 18 é divisível por 9? É. Então esse cara também é. 189 é divisível por 9. Tá? Vamos para 303. 303. Vamos somar aqui 303. 3 mais 3. Isso dá 6. 6 não é múltiplo de 9. 6 é múltiplo de 3, mas não é de 9. Então 303 não é. 303 não é divisível por 9. 145. 145 a gente faz a soma 1 mais 4 mais 5. Isso aqui dá 10. 10 não é múltiplo de 9, então 145 também não é múltiplo de 9. Prosseguindo aqui, 4.509. A gente vai ter 4 mais 5 mais 0 mais 9. Isso aqui vai dar 18. 18 é múltiplo de 9, então 4.509 é múltiplo de 9 também, é divisível por 9. 720, olha só, 720. 7 mais 2 igual a 9. Ou seja, como isso aqui é múltiplo de 9, então 720 também é múltiplo de 9. 5.102. 5 mais 1 mais 0 mais 2. 5 mais 1 mais 2 é igual a 8. 8 não é múltiplo de 9, então esse número não é múltiplo de 9. (18.936), bora? 1 mais 8 mais 9 mais 3 mais 6. 1 mais 8, 9, mais 9, 18, mais 3, 21, mais 6, 27. 27. 27 é múltiplo de 9, é 9 vezes 3. Então, esse cara aqui é múltiplo de 9, ele é divisível por 9, sim.
E aqui 17.480. Bora 1 mais 7 mais 4 mais 8 mais 0, né? 1 mais 7, 8, mais 8, 16, mais 4, 20. Isso aqui dá 20. 20 não é múltiplo de 9, então 17.480 também não é. Não é múltiplo de 9. Prosseguindo. É possível afirmar que todo número divisível por 4 também é divisível por 2? Sim. Por quê? Porque 4 é 2 vezes 2. 4 é 2 vezes 2. Qualquer número que seja múltiplo de 4, por exemplo, 5 vezes 4. 5 vezes 4, que é 20, é a mesma coisa que 5 vezes 2 vezes 2. Por quê? Porque eu transformei esse vezes 4 em vezes 2 vezes 2. Porque 4 é igual a 2 vezes 2. Eu só fiz transformar. Então, veja só. O número 20, ele é múltiplo de 4. Então, ele também é múltiplo de 2. Qualquer número divisível por 4 também é divisível por 2. Qualquer número múltiplo de 4 também é múltiplo de 2. Sim, posso afirmar isso. É possível afirmar que todo número divisível por 8 também é divisível por 4 do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Veja só. 8 é igual a 2 vezes 4. 2 vezes 4, ok? Se eu fizer um número como, por exemplo, 5 vezes 8. 5 vezes 8 é igual a 40. Eu posso trocar esse 8 por 5 vezes 4 vezes 2. Do mesmo jeito. Então, veja só. Como 8 é igual a 2 vezes 4, eu troquei esse 8 por 2 vezes 4. Então, significa que se alguém é múltiplo de 8, é porque também é múltiplo de 4. Pode-se conseguir com a multiplicação. Tá vendo? 5 vezes 4 vezes 2. Então, alguém que é múltiplo de 8, ele é múltiplo de 4 e também é múltiplo de 2 ao mesmo tempo. Do mesmo jeito como quem é múltiplo de 6, ele tem que ser múltiplo de 2 e múltiplo de 3 ao mesmo tempo. Porque 2 vezes 3 dá 6. Então, posso afirmar? Claro que posso afirmar, sim. É possível concluir que todo número divisível por 3 também é divisível por 9? Não, é o contrário. Veja só, todo número divisível por 9 é divisível por 3 também. Mas nem todo número divisível por 3 é divisível por 9. Por exemplo, 3 vezes 5 é igual a 15. 15 é divisível por 3, mas não é divisível por 9. 3 vezes 6. 3 vezes 6 é 18. 18 é divisível por 3 e também é divisível por 9. Né? Se você dividir 18 por 9, isso dá 2. Então, veja, se o número ele é divisível por 9, a gente sabe que ele também é divisível por 3. Mas se o número é divisível por 3, eu não posso garantir que ele é divisível por 9. Apenas alguns números divisíveis por 3 é que são divisíveis por 9. A regra sempre é essa. Se um número é divisível por um múltiplo, ele também é divisível pelo divisor. Por exemplo, se um número é divisível por 10, então ele também é divisível pelo divisor de 10, que é 5. Se um número é divisível por 10, ele também é divisível por 5. Se um número é divisível por 5, eu não sei, não dou garantia, não tenho certeza de ele ser divisível por 10, ok? Se um número é divisível por um múltiplo, ele é divisível pelo divisor desse múltiplo também, tá? Bora lá. Guilherme está brincando de número secreto com Átila. Guilherme deu as seguintes pistas sobre o número secreto que ele escolheu. Se o número secreto for dividido por 9, dará resto 0. Se o número secreto for dividido por 4, dará resto 0. Essas duas dicas são importantes. Quer dizer que o número secreto ele é múltiplo de 9. E que ele é múltiplo de 4. Porque se eu divido por 9, deu resto 0. Se eu divido por 4, deu resto 0, é porque esse número secreto ele é múltiplo de 9 e ele é múltiplo de 4.
São exatamente múltiplos, certo? É o mesmo número, é múltiplo de 9 e de 4, beleza. Se o número secreto for dividido por 5, dará resto 1. O número é maior do que 30 e menor do que 50. Então, o número é maior do que 30 e menor do que 50. Beleza? Ok. Então, se o número secreto for dividido por 5, dará resto 1. Gente, para dar resto 1, esse número ou termina em 1 ou termina em 6. Por que eu estou dizendo isso? Vamos imaginar aqui alguns números. Vamos imaginar aqui 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47. Vamos lá, vamos pensar aqui. Aqui está escrito de que se esse número for dividido por 5, dará resto 1. Os múltiplos de 5 são 40 e 45 aqui. São os dois múltiplos de 5. Quem dá resto 1 é ou o 41 ou o 46. Então veja, se os múltiplos de 5 terminam em 0 ou em 5, então os que dão resto 1 numa divisão com 5 são os sucessores, ou terminam em 1 ou terminam em 6. Então, ou o número secreto termina em 1 ou o número secreto termina em 6. Certo? Mas aí o número secreto, ele tem que ser múltiplo de 9 e múltiplo de 4. Se você fizer 9 vezes 4, dá 36. 9 vezes 4 dá 36. Então, 36, se for dividido por 9, dá resto 0. Se for dividido por 4, dá resto 0. Então, até aí, o 36 obedece a essas normas aqui. Se o número secreto for dividido por 5, dará resto 1. 36 termina em 6. Se ele for dividido por 5, 36 dividido por 5 dá 7. 7 vezes 5, 35. 36 menos 35, resto 1. Então, ele obedece a letra C também. E 36 obedece a letra D. É um número maior que 30 e menor do que 50. Então, o número secreto que Guilherme deu para a Átila tentar adivinhar é 36. Verifique se os números abaixo são divisíveis por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10. Né? É um trabalhão para a gente, mas vamos lá. 135 não é por 2, porque ele... Não, então se eu fizer aqui, ó. Esse cara é divisível por 2? Não, não é, porque ele é um número ímpar. Certo? 360 e 1360 são divisíveis por 2. Eu vou fazer assim, completar o mais rápido que eu puder, tá certo? São divisíveis por 2. 135 é divisível por 3. 1 mais 3 mais 5 dá 9. Sim, então esse cara aqui é divisível por 3. Certo? Ele é divisível por 5 também. Por quê? Porque ele termina no número 5. Ele não é divisível por 6. Ele não é divisível por 6. Por que ele não é divisível por 6? Porque ele não é nem por 4. Como ele é ímpar, veja só, como esse cara é ímpar, ele não é divisível por 2. Então, ele não é divisível por 4, ele não é divisível por 6 e ele não é divisível por 8. Já cortei essas três possibilidades, certo? Porque ele é ímpar. Se não é divisível por 2, não pode ser divisível por nenhum múltiplo de 2. Então, ele é divisível por 3, já vi a soma. Ele é divisível por 5, já vi a soma. Ele é divisível por 9. Por quê? 5 mais 3 mais 1 dá 9. Então, ele também é divisível por 9. E ele não é divisível por 10. Por quê? Porque ele não termina em 0, ele não é par. Certo? Então, tá aqui, matei. Vamos para o segundo. O segundo é 360. 360 é divisível por 2? É. É divisível por 3. 3 mais 6 dá 9. Ok, então ele é divisível por 3. Se ele é divisível por 4, vamos ver se ele é divisível por 4. 60, os dois últimos dígitos, 60 é divisível por 4? É. Porque 60 por 4 dá 15, então ele é divisível por 4 também. Ele é divisível por 5 porque termina em 0. Ele é divisível por 6? Sim. Por quê? Porque ele é divisível por 2 e por 3. Então ele é divisível por 6 também. Ele é divisível por 8? E 8 aí? E aí, como é que a gente vê 8? A gente vai ter que dividir por 8, né? 360 eu acho que a gente já viu, né? 360 dividido por 8. 36 por 8 dá 4, dá 32.
40, 5. A gente já tinha dividido isso. Já tinha feito isso. 5, 40, 0. Ok. 360 é dividido por 8 também. Então esse cara também é divisível por 8. Ele é divisível por 9, sim, porque a soma dos algarismos 3 mais 6 dá 9, que é um múltiplo de 9, e ele é divisível por 10. Ele é divisível por todo mundo, por todos os números que eu pedi para ver agora. 1360. 1360 é divisível por 2? É. Vamos somar aqui. 1 mais 3 mais 6 dá 10. Então ele não é divisível por 3. Não soma um múltiplo de 3. Se ele não é divisível por 3, então ele também não é divisível por 9, porque 9 é múltiplo de 3. Então 2, 3 não é. 4, 60 são os dois últimos dígitos, então é divisível por 4 também. Divisível por 4. Ele é divisível por 5, porque termina em 0. Ele é divisível, não é divisível por 6, porque como ele não é divisível por 3, ele também não é divisível por 6. Ele é divisível por 8, porque 360 é divisível por 8. E ele é divisível por 10. Pronto. 1360 é divisível por esses números. Vamos lá para o próximo. 990. 990 é divisível por 2. Por quê? Porque ele é par. Ele é divisível por 3, porque 9 com 9 dá 18. Então ele é divisível por 3. Ele é divisível... Será que ele é divisível por 4? Vamos ver se ele é divisível por 4. Tem que saber se 90, os dois últimos dígitos, são divisíveis por 4, né? Então, 90 divisível por 4. 9 por 4 dá 1. 1 vezes 4 dá 4. Aliás, dá 2, né? 2 é 8. 2 vezes 4 dá 8. 9 vezes 8, 1. 10. Isso aqui dá 2. 22 vezes 4. Sobra 2. Então, não é divisível, ó. Se teve resto, não é divisível. Então, ele não é divisível por 4. Se esse número não é divisível por 4, então eu sei que ele não é divisível por 8. Porque 8 é múltiplo de 4. Certo? 6, 5, ele é divisível por 5? É, porque ele termina em 0. 6, ele é divisível por 6? É, porque ele foi divisível por 2 e por 3. Então, ele é divisível por 6. Não é por 8, a gente já sabe. É por 9? É. Porque 18, que é a soma dos algarismos, é múltiplo de 9. E é por 10, porque termina em 0. Pronto. 31 é divisível por... Olha que coisa interessante. 31 é um número primo. 31 é um número primo. Ele não é divisível por 2, porque ele é ímpar. Então, ele não é divisível nem por 2, nem por 4, nem por 6, nem por 8, nem por 10. Ele não é divisível por esses caras. E ele não é divisível por 3. Ele não é divisível por 3, porque 3 mais 1 dá 4 a soma. Ele não é divisível por 3. Ele também não é divisível por 5, porque não termina nem em 5 nem em 0. Esse cara é divisível por 1 e por 31, porque ele é primo. Então ele não é divisível por nenhum dos outros números que eu pedi. Ele não é divisível por nenhum desses números. 3.411, ó, 3.411, vamos lá. 3.411, 1. Ele não é divisível por 2, porque ele não é par, ele é ímpar. Como ele não é divisível por 2, ele também não é divisível por 4, ele também não é divisível por 6, ele também não é divisível por 8 e ele também não é divisível por 10. Nenhum desses. Por quê? Se não for divisível por 2, não é divisível por nenhum dos múltiplos de 2. Tá? E aí, beleza. Então, por 3, vamos ver 3. 3 mais 4 mais 1 mais 1, dá 9. 3 mais 4 mais 1 mais 1, a soma dos algarismos dá 9. Então, esse cara é divisível por 3 e ele é divisível por 9, porque a soma deu 9. Pronto, esse cara só é divisível por 3 e por 9. Ele não é divisível por mais nenhum outro número. 4.305. 4.305 termina em 5. Ele é ímpar. Se ele é ímpar, ele não é divisível por 2. Então, ele também não é divisível por 4, nem por 6, nem por 8, nem por 10. Pronto. O número ímpar é divisível por 5? É. Por 5 é, porque ele termina em 5, então eu sei que ele é divisível por 5. Resta saber se ele é divisível por 3. Então, vamos lá. 4 mais 3 mais 5. 4 mais 3 mais 5, 7 mais 5, 12. 12 é múltiplo de 3? É sim. Então, esse cara também é divisível por 3. 12 é múltiplo de 9? Não. Então, esse cara também não é múltiplo de 9.
4.305 é apenas divisível por 3 e por 5. E para finalizar, vamos lá brincar. 2.400. 2.400 é divisível por 2 porque termina em 0. 2 mais 4 fica 6, então ele é divisível por 3. Vamos ver se ele é divisível por 4? Ó, termina em 0, 0, os dois últimos dígitos, 0, 0, então 0, 0. É divisível por 4? É. Então, ele também é divisível por 4. Ele é divisível por 5. Por quê? Porque ele termina em 0. Tranquilo. Ele é divisível por 6. Por quê? Porque ele é divisível por 2 e por 3. Então, ele é divisível por 6. Ele é divisível por 8. A gente tem que avaliar os três últimos dígitos aqui. 400. Então, 400 dividido por 8, isso vai dar 50. 50 vezes 8, 400. Resto 0. Portanto, sim, 400 é divisível por 8. Então, 2.400 é divisível por 8. 2.400 é divisível por 9? Não, porque a soma de seus algarismos dá 6. 6 não é múltiplo de 9. Então, esse cara não é divisível por 9. E esse cara é divisível por 10, porque ele termina em 0. Certo? 5.450. 5.450 é divisível por 2, porque termina em 0. 5 mais 4 mais 5. 9 mais 5 igual a 14. Então, a soma dos algarismos não é múltiplo de 3. Então, esse cara não é múltiplo de 3, logo ele também não é múltiplo de 9, logo ele também não é múltiplo de 6. Porque o 3, se não for múltiplo de 3, não é múltiplo de 9, nem é múltiplo de 6. Certo? Então, 2, 4. Será que ele é divisível por 4? Vamos analisar. 50, que são os dois últimos algarismos, é dividido por 4? Não. 50 dividido por 4 dá 6. 6 vezes 4 dá 48. 50 menos 48, 2. Resto 2. Não é. Então esse cara não é dividido por 4. Note, ele é dividido por 2, mas não é por 4. E se ele não é dividido por 4, ele também não é dividido por 8, porque 8 é múltiplo de 4. Então esse cara é dividido por 2, por 5, porque ele termina em 0, não é dividido por 6, não é dividido por 8, e ele é dividido por 10. Porque termina em 0. 458. 458. Esse número é par. Então, ele é dividido por 2. Ok. Vamos somar. 4 mais 5 mais 8. 4 mais 5, 9 mais 8, 17. 17 não é múltiplo de 3. Então, esse cara aqui, esse cara 458, ele não é divisível por 3. Logo, ele também não é divisível por 9. Logo, ele também não é divisível por 6. Tá? Se ele é divisível por 4, 458, 58 também não é. Certo? 58 dividido por 4 vai dar 9. 9 vezes 4... Não dá 9 não, peraí. Eu vou pegar o 5, fiz errado aqui. 5. 5 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4, 4. Para 5, 1. Baixo 8. 18 dividido por 4 dá 4. 4 vezes 4, 16. Resto 2. Então, tem resto, ele não é divisível por 4. É divisível por 5? Não, porque termina em 8. Se ele não é divisível por 4, então ele também não é divisível por 8. Então, esse cara só é divisível por 2. Apenas isso, 2. Certo? Nem é por 3, nem é por 4, nem é por 5, nem é por 6, nem é por 8, nem é por 9, nem é por 10. Apenas 2. Pronto. 833. 833, ok? 3. Ele não é divisível por 2, porque ele é ímpar, certo? Esse número é ímpar. Ele não é divisível por 2, então corto 2. Se ele não é divisível por 2, ele não pode ser dividido por 4, ele não pode ser dividido por 6, ele também não pode ser dividido por 8 e ele também não pode ser dividido por 10, porque todos estes números são múltiplos de 2. Ok, vamos ver se 833 é múltiplo de 3. 833. 8 mais 3 mais 3. Isso dá 14. 14 não é múltiplo de 3, então esse cara aqui não é múltiplo de 3. Se ele não é múltiplo de 3, ele também não é múltiplo de 9, porque 9 é múltiplo de 3. Não é? Então esse cara aqui não é dividido por ninguém. Certo? 833 talvez seja primo. Talvez. Eu não sei se ele é primo. Ele é muito grande para a gente saber agora se ele é primo ou não.
Mas uma coisa é certa, 833 não pode ser dividido por 2, nem por 4, nem por 6, nem por 8, nem por 10, nem por 3, nem por 9, e não pode ser dividido por 5, porque ele não termina em 5. Portanto, com isso, a gente finaliza a resolução das nossas atividades aqui, da nossa atividade de número 16. Que bom, espero que você tenha gostado, espero que você tenha batido o gabarito com o meu, né? A gente se vê na nossa próxima atividade, se Deus quiser. Até amanhã.